Olá, pessoal. Por sugestão de um dos assinantes desse canal, hoje vamos dar uma rápida biografia de Antônio Carlos Bernardes Gomes. Vocês já vão saber quem é esse. Primeiro, eu quero dizer que, para os afrodescendentes, a República não trouxe nenhuma novidade em relação ao Império. A abolição proclamada um ano antes da proclamação da República simbolizou a liberdade legal, mas o Estado republicano não criou nenhuma política de apoio aos ex-escravizados e seus descendentes. Ao contrário, para os imigrantes de origem europeia, foram criadas possibilidades, chances que não foram dadas nem aos povos originários, os indígenas, nem aos egressos da escravidão e seus descendentes. Eu estou querendo dizer que para o egresso da escravidão e seus descendentes ascenderem socialmente no Brasil republicano, eles tiveram que lutar muito. E nem todos conseguiram essa ascensão. A ascensão da população negra nos primeiros anos da República e até os dias de hoje não é uma regra, é exceção, porque os anos de escravidão não possibilitaram aos escravizados construir um patrimônio material que legasse aos seus filhos. Então, esses personagens que ascenderam, de certa forma, socialmente, pelos esforços próprios ou pelo auxílio mútuo das sociedades beneficentes, das irmandades, das famílias, não devem ser vistos como meritocracia, mas devem ser vistos como uma ação coletiva de grupos que possibilitaram a duras penas essa ascensão social. Então, vamos falar hoje de um que conseguiu ascender socialmente às duras penas. Ele nasceu em 1941 e morreu em 1994. Filho de Malvina Bernardes Gomes, uma doméstica, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, nasceu no Morro da Cachoeirinha, no bairro do Lins de Vasconcelos, no subúrbio carioca. Depois de concluir a educação básica, se dedicou ao ensino técnico, estudando na Fundação Abrigo Cristo Redentor e no Instituto Profissional Getúlio Vargas. Com a formação de mecânico completo, trabalhou em oficinas de reparo automotivos, até ingressar no serviço militar obrigatório. Durante 8 anos, serviu na aeronáutica. Sua carreira artística começou no mundo musical e do samba, tendo sido um dos fundadores do grupo Os Sete Modernos, que deu origem ao importante conjunto Os Originais do Samba. A personalidade de Mussum sempre chamou a atenção
e ele passou a ser convidado para participar de shows também como humorista. Sua estreia se deu em 1965, no programa Bairro Feliz, exibido pela TV Globo. Por conta dos musicais de que fez parte na TV Excelsior e da amizade que desenvolveu com o comediante Manfred Santana, o Dedé, acabou convidado para juntar a dupla humorística do programa Os Trapalhões, que tinha como protagonista Renato Aragão, o Didi. Em 1972, Mussum passou a integrar o trio humorístico, que 2 anos depois se transformou num quarteto de muito sucesso na televisão brasileira, com a entrada de Mauro Fácio Gonçalves, o Zacaria. Inicialmente, Mussum conciliou a vida de humorista e comediante com a de músico, fazendo shows, gravando disco com os originais do samba. Também seguiu carreira solo como cantor, gravando discos com uma série de sambistas durante a década de 80. Com o tempo, passou a se dedicar com mais intensidade à carreira de humorista na televisão e no cinema, junto com os Trapalhões. Com o vocabulário característico que criou, Mussum estabeleceu grande empatia com o público. Ao mesmo tempo, porém, acabou por reproduzir imagens estigmatizadas ou que estigmatizavam o carioca, malandro e negro, o morador do morro, o sambista, os bêbados, os cachaceiros. De toda maneira, o sucesso de Mussum era também um contraponto à pequena presença negra na televisão brasileira, fosse nas novelas, nos programas, como apresentadores ou na propaganda. Fez grande sucesso como comediante. Dos 20 maiores públicos do cinema brasileiro do século XX, década de 70 a 90, 12 são filmes com a presença de Mussum. São eles: Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, em 78, Os Trapalhões na Serra Pelada, em 82, O Cinderelo Trapalhão, em 79. Com mais de 5 milhões de espectadores, e outros como O Casamento dos Trapalhões, em 88, Os Vagabundos Trapalhões, de 82, O Trabalho no Planeta do Macaco, O Trapalhão na Planeta dos Macacos, 76, e por aí vai. Em 1994, Mussum apresentou problemas cardíacos e passou a realizar e precisou realizar um transplante de coração. Devido a complicações pós-cirúrgicas, faleceu em julho do mesmo ano com 53 anos de idade. Teve 5 filhos: Augusto César, nascido em 1967, Sandro, em 1978, Paula Aparecida, em 70, Antônio Carlos Filhos e Antônio Carlos Santana, em 1993. Nos últimos anos, o legado de Mussum começou a ser mais reconhecido através de peças de propaganda, com a reprodução do vocabulário e do linguajar humorístico criado por ele e da produção de documentários e filmes. No bairro do Campo Limpo, em São Paulo, uma rua ganhou o nome do comediante Mussum. E no Rio de Janeiro, no bairro do Jacarepaguá, o Largo do Anil, nome de uma antiga fazenda de engenho com escravizados no subúrbio do Rio, desde o século XVIII, passou a chamar-se Largo do Mussum. Essa rápida biografia
nós extraímos aqui dessa obra, já mencionada em outros momentos, Enciclopédia Negra, organizado por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Eu lembro que no início da minha militância no MNU, lá em Belo Horizonte, nós discutíamos muito essa questão da presença negra nos meios de comunicação e de quais os papéis que esses negros podiam fazer. Como foi dito aqui na biografia, muitas vezes eram os papéis dos subalternizados, dos malandros, dos cachaceiros, né, dos bandidos. Eram os papéis que eram legados aos não brancos, sobretudo aos negros. Não que esses atores e artistas, não que eles não tivessem capacidade para fazer outros papéis. Era o estigma da época. E aqui a gente vê como é que Mussum aproveitou essa, nem sei se é essa brecha, mas como é que ele criou uma linguagem própria e como é que ele se projetou, né, naquele pequeno espaço possível. E assim ele nos lembra também outros que trilharam o caminho do humor e também da dramaturgia, como o Grande Otelo, né, que, como nós já conversamos, só ascenderam porque tiveram amparo, sobretudo, no seio da família, da comunidade e de amigos próximos. Então, eu quero dizer com isso que nós tivemos, nos últimos anos, com as políticas afirmativas implementadas desde o governo Lula e Dilma, tivemos alguns avanços, né? Políticas públicas para os historicamente marginalizados possibilitam, oportunizam uma maior equidade numa sociedade tão discriminadora, numa sociedade onde as diversidades devem ser respeitadas e valorizadas, malgrado ainda a mentalidade racista, fascista, discriminatórias, como nós vimos nos dias de hoje mesmo em muitas manifestações. Então, Mussum representa aqui, vamos dizer assim, representa, até me faltou a palavra, representa a busca de dias melhores para a população afrodescendente num país onde a maioria se autodeclara descendentes de africanas, afrodescendentes. Nós ainda somos vistos pela grande maioria como coadjuvantes, quando na verdade somos também os protagonistas.